Que a Adriane agora compartilha também conosco um pouco mais do debate aqui, e talvez, inclusive, né, Adriane, aquelas questões que as pessoas se colocam das dúvidas relacionadas a essa função, né? Isso. E eu gosto de tirar essas dúvidas, né, Adriane, que não veja aqui, como presidente da comissão, que haja qualquer impeditivo para o exercício dessa atividade por um advogado. Então, acho que seria legal você compartilhar aqui essa questão. Sei que você escreveu um excelente artigo, né, publicado recentemente ali no Migalhas, a respeito dessa temática. Recomendo a leitura de todos. E aproveito para dizer, para quem está assistindo, que estamos na torcida também para que hajam mais mulheres lá no Conselho Nacional de Proteção de Dados, né? No mundo hoje há mais de 140 DPAs, Data Protection Authorities, e na Europa, nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, nesses países a presença é igual ou maior feminina, e ainda na África, Estados Unidos, África, América Latina e Ásia, ainda é maior masculina, né? Então vamos ver aonde o Brasil vai ficar posicionado, dependendo aí de como que ficam as indicações. Mas a doutora Patrícia tem boas chances, hein? Vamos aguardar aí o que vai acontecer, né, doutora? Muito bom. E muito obrigada pelo convite, doutora Patrícia, à OAB de São Paulo, né? É um prazer estar apresentando essa temática aqui com vocês, que é a temática que veio a moda, né? O pessoal tem falado bastante agora sobre essa função, né, que surgiu com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu também tive a oportunidade até de apresentar no ano passado um tema da colaboração da advocacia com o Dr. Caio Santos, né, doutor, lá na NPPD também, então até um prazer estar com o senhor aqui, tá? E aqui vale uma ressalva, né? A gente realmente a gente elaborou aqui um artigo, né, como a doutora Patrícia Peck comentou com vocês, de um artigo que realmente colabora com essa temática, né, de que há um certo questionamento se os advogados, as advogadas, poderiam ser encarregadas de tratamento de dados. E realmente a gente chegou à conclusão que é possível sim, tá? E por quê? Porque essa função, ela surgiu num contexto europeu, tá? Então, até a nossa lei, para quem já está estudando aí, talvez para alguns seja um tema novo, mas se vocês virem a estudar, vão entender que a LGPD, ela vem num contexto até um empurrãozinho da legislação europeia, tá? Então, essa função, ela surgiu lá no contexto europeu, tá? E aí, o encarregado é essa pessoa, como a doutora Patrícia comentou com a gente, que vai ser nomeada pelas organizações. E nada melhor do que uma pessoa do direito para interpretar a lei. Se a gente está falando de lei, né, o Estatuto da OAB fala que quem que tem que prestar o aconselhamento jurídico e dar o direcionamento sobre as questões de ordem jurídica? Os advogados, né? Então, a gente tem esse entendimento realmente de que nada melhor do que os advogados, as advogadas, para dar a melhor interpretação da lei, tá? E a gente vê o histórico também, né, dos advogados de direito tributário, por exemplo, que tem o apoio, por exemplo, de analistas financeiros, de contadores, que já vinham contribuindo. Às vezes o advogado ou a advogada não tem aquele viés da expertise de cálculo, né, de tributos, mas daí tem alguém lá que dá aquele apoio complementar para o advogado tributário, né, ou advogada tributária. E assim é também nas questões dos projetos de adequação à LGPD, porque por mais que às vezes eu, Adriane, não tenha uma abordagem de cibersegurança, mas tenho a interpretação do direito, eu posso contar com alguém da área técnica para me dar o apoio que eu não tenho, né? Então, e também, por sua vez, em toda a área do direito é assim, né? A gente não pode ter o viés de todas as áreas, né? Infelizmente, a gente não consegue ser especialista em todas as áreas. Então, às vezes, a gente busca esse complemento de suporte, né? Então, a gente trouxe
trouxe esse artigo bem interessante que está publicado no Migalhas. Foi um dos artigos até que o Migalhas trouxe para a gente, foi um dos artigos mais visualizados aí da semana, tá? Então, até recomendo que quem tiver interesse de fazer a leitura, chama Advogados Encarregados, DPO interno e DPO externo, tá? De minha autoria e da doutora Patrícia Peck e outros autores. E também comentar, doutora, se puder só mais alguns minutinhos, comentar aqui um ponto que a gente já vê, escritórios de advocacia, consultorias de proteção de dados, que são nomeados encarregados de proteção de dados, tá? Também, porque a lei ela não proíbe se tem que ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, e isso já é possível no exterior, então aqui no Brasil a gente não tem essa proibição, tá? Então, escritórios de advocacia têm sido nomeados sim como encarregados, tá? Então, para fazer as atribuições que estão definidas no artigo 41 da LGPD. Assim, também no artigo a gente coloca as vantagens e desvantagens de ter esse serviço interno ou externo, tá? Então, é bastante interessante. Já que o nosso tema do nosso painel é a nova carreira do DPO, né, vale a pena, se você quiser entender um pouquinho mais, dar uma lida nesse artigo e entender quais são as vantagens e desvantagens dessa carreira, tá certo? E comentar dessa questão, que pode ter uma abordagem consultiva e contenciosa, né? A consultiva seria numa medida de prevenção, de você atuar ali com um projeto de adequação para que o seu cliente não venha a sofrer uma autuação, um prejuízo financeiro, de reputação. E caso ele venha a sofrer uma autuação ou algum acionamento, você atuar de forma contenciosa, tá? Então, seriam algumas oportunidades aí que a gente poderia vislumbrar e trazer para vocês nesse painel. Tá certo, doutora? Obrigada. É isso, Adriane. Obrigada. Tentamos cumprir aqui com a agenda. Agradeço a oportunidade. Sei que temos outra painelista para apresentar agora em seguida, um tema que também sou muito apaixonada, de inteligência artificial.